Boa tarde, boa noite a todos vocês aqui, alunos da LAC Concursos. Aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Bruno França Ferreira, eu sou advogado criminalista e trabalho com vocês a disciplina de legislação penal, mais especificamente na área de legislação penal extravagante. Tudo bem? Gente, para quem já assistiu a primeira aula, que foi a de lei de crimes ambientais, já está acostumado um pouco com a nossa didática. Eu farei nessa aula uma coisa que eu havia prometido que não faria, que é jogar na tela a legislação seca para discutir com vocês. Mas como os crimes de trânsito possuem muito poucos tipos penais especificados, a gente tem tempo e oportunidade de especificar as naturezas próprias de crime por crime, tudo bem? Então, o seguinte, primeiramente, como foi dito na primeira aula, como que a gente assiste a aula de legislação penal extravagante? A gente pega a lei objeto da aula, a gente pega o Código Penal aberto na parte geral e a gente pega a Lei 9.099 de 95, a conhecida Lei dos Juizados Especiais. Tudo bem? Ótimo. Gente, não existe uma lei de crime de trânsito, como existe, por exemplo, a lei de crime de drogas e a lei dos crimes contra o meio ambiente. Existe um capítulo dentro do Código Brasileiro de Trânsito que versa sobre os tipos penais de trânsito e a sua aplicação na prática. Ou seja, o que você quer dizer com isso, professor Bruno? Eu quero te dizer que, assim como os crimes ambientais, existe uma parte geral de crime de trânsito e uma parte especial de crime de trânsito, correto? Nós vamos trabalhar aqui as duas com vocês. Bom, a primeira coisa, para que a gente possa trabalhar a lei, que a gente possa trabalhar os crimes de trânsito dispostos no Código Brasileiro de Trânsito, é necessário que a gente tenha claramente na nossa cabeça o conceito de crime de trânsito. Esse conceito é trazido a vocês pela própria lei, disposta no artigo 291 do Código Brasileiro de Trânsito. A gente inicia agora a nossa aula de crime de trânsito, na parte geral, no artigo 291 do Código Brasileiro de Trânsito. Gente, o artigo 291 do Código Brasileiro de Trânsito, você vai olhar aí na lei de vocês, que ele diz que é crime de trânsito o crime cometido na direção de veículo automotor. Ah, professor, mas isso é muito simples. Gente, isso não é tão simples assim como parece, tá? Primeiramente, se você pegar uma moto e jogar em cima de uma pessoa que está caída, um desafeto seu, você cometeu um crime de trânsito? Não. Professor, e se eu sair dirigindo um veículo automotor, por exemplo, você na direção de um carro, passar atirando em alguém e matá-lo, você cometeu um crime de trânsito? Também não. Professor, como que eu cometo um crime de trânsito? Você comete um crime de trânsito quando o fato ocorre na direção de um veículo automotor, onde o veículo é instrumento do crime. Tá? Então anota isso aí no seu caderno. Para que seja tratado nos termos do Código Brasileiro de Trânsito, o crime não deve apenas ser cometido na condução de veículo automotor. O veículo automotor deve também ser um instrumento do crime cometido. Tá? Gente, o que é veículo automotor? Primeiramente, o Código Brasileiro de Trânsito, como vocês podem reparar aqui no slide, no seu artigo 96, ele faz uma classificação de veículos. Tá? Numa dessas classificações, ele classifica quanto à tração em veículos automotores, elétricos, de propulsão humana, de tração animal, de reboque ou semi-reboque. Gente, vocês estudaram na parte geral do direito penal, tá? Um princípio chamado princípio da estrita legalidade penal. Se a lei fala que crime de trânsito é em veículo automotor, é automotor. Tá? Então, ou seja, crimes cometidos sob bicicleta serão julgados nos termos do Código Brasileiro de Trânsito? Não, porque a bicicleta não é um veículo automotor. A bicicleta é um veículo de tração humana, assim como a carroça é um veículo de tração animal. Tá? Então, professor Bruno, defina para mim o que é veículo automotor. Gente, veículo automotor é o veículo que tem força motriz própria. Professor, o que é a força motriz? É a força que faz ele andar, deslocar, tá? A força motriz da bicicleta é a sua perna, a da carroça é o cavalo. Então não são veículos automotores, tá? A moto é um veículo automotor. A força motriz vem da própria moto, tá? Da explosão do pistão, que libera energia e tudo mais, do funcionamento mecânico. Tá? Então a gente já aprendeu que os crimes de trânsito são unicamente aqueles cometidos na direção de veículo automotor, onde o veículo em si é o instrumento do crime. Tá? Alicerçado o nosso caminho, vamos andando para frente, tá, gente? Aqui no segundo slide, a gente vai, pela primeira vez nessa aula, chocar-se
com o Código Penal e com a Lei 9.099 de 95. Assim como a maioria das legislações penais extravagantes, o Código Penal e a Lei de Juizados Especiais são subsidiárias a essa lei, tá? E quando elas confrontarem, num conflito aparente de norma penal pela especificidade, valerá o Código de Trânsito Brasileiro. Isso vai acontecer nessa aula e eu vou apresentar para vocês quando isso ocorrer. Tudo bem? Então, a gente sabe que aqui, no parágrafo 1º do artigo 291, ele diz que se aplica aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099. Você que está com a sua Lei 9.099 aberta aí, você vai conseguir perceber que o artigo 74 dessa lei versa sobre a composição civil de dano. O artigo 76 versa sobre a chamada transação penal ou suspensão condicional do processo. E o artigo 88 fala da necessidade de representação para que dê seguimento na ação penal. Tá? Então, professor, o que quer dizer o parágrafo 1º do artigo 291 do Código Brasileiro de Trânsito? Ele quer dizer que se aplica aos crimes de lesão corporal culposa de trânsito a composição civil, a transação penal e que é necessária a representação da vítima, tá? Só que ele mesmo traz algumas exceções. A própria legislação seca traz algumas exceções que não permitirão a aplicação desses benefícios ao agente. Quais são elas, professor Bruno? Elas estão na lei. A primeira, sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. É o cara mamado, chamando. O cara mamado vai lá, causa lesão em alguém, não é possível que seja oferecida a ele a transação penal, por proibição da norma. Porque a lei não permite que se ofereça transação penal a quem cometa lesão culposa no trânsito dominado pela bebida. Não pode. Tá? A segunda proibição, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia e manobra de veículo automotor não autorizada. Esse é o famoso racha e o cavalo de pau, mano. É o cara que está tirando racha, é o cara que está dando cavalinho de pau no carro, fazendo aquela famosa galinhagem. A esses agentes que cometem lesão culposa nesses termos, não é possível que haja composição civil, não é possível que se ofereça transação penal e não é necessária a representação da vítima para que instaure-se a ação penal. Tudo bem? Qual é a terceira proibição? Transitando em velocidade superior à máxima permitida para via em 50 km por hora. Gente, isso aqui não é velocidade superior a 50 km por hora. É 50 km por hora a mais que a velocidade máxima da via. Tá? Então, se a velocidade da via é 80 por hora e o crime de lesão for cometido numa velocidade acima de 130 km por hora, tá? Será proibida a composição civil e transação penal e não haverá necessidade de representação para seguimento da ação penal no crime de lesão culposa no trânsito. Tá? Gente, como não cabe a transação penal para esses crimes, não se lavra TCO. É necessário que seja aberto um inquérito policial e é isso que versa aqui o parágrafo 2º do artigo 291. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse parágrafo aqui. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão culposa, de embriaguez ao volante e de participação de competição não autorizada, disposto no artigo 74, 76 e 88. Aí você vai falar, professor, mas você acabou de falar que não aplica aqui no 2. Gente, presta atenção. Não confunda isso aqui, ó. Ao crime de lesão culposa no trânsito, ao crime de lesão culposa no trânsito, se aplica a composição civil, a transação penal e é necessária a representação. Tá? Mesma coisa para a participação de competição, manobra, que é o disposto no parágrafo 2º. Tá? Participação em competição não autorizada também se aplica. O que não se aplica não se aplica ao crime de lesão culposa no trânsito, que é cometido mediante a participação, tá? Que é cometido mediante a participação de competição não autorizada. Aí não é permitida nem a composição civil e nem a transação penal e não é necessária a representação da vítima. Tudo bem? Então, vamos lá, recapitulando. Para o crime de lesão culposa no trânsito, aplica-se o disposto dos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, seja composição civil, transação penal e necessidade de representação. A mesma coisa para o crime de participação em competição não autorizada, exibição de destreza, o famoso racha, tá?
Agora, se o crime de lesão culposa no trânsito é cometido mediante esse crime, aí não se aplica a composição civil, não se aplica o disposto no artigo 76, ou seja, a transação penal, e não é necessária a representação da vítima, o que significa que a ação é pública incondicionada. Tá? Professor, o que você quer dizer quando você fala que não precisa da representação da vítima? É que a ação é pública incondicionada, a opinião da vítima é indiferente para a persecução penal e aplicação do monopólio estatal da punição. Tudo bem? Então, como a vida é dura, vamos para frente. Deixa eu apagar isso aqui. A gente já viu que é disposto nos crimes de trânsito, exceto nessas situações específicas, essas benesses da Lei 9.099 de 95, conhecida como Lei dos Juizados Especiais, ou popular pequenas causas, né? Que é um termo bizonho que é usado para dispor dessa lei. Gente, vamos lá. Ainda na parte geral dos crimes de trânsito, vocês vão deparar com uma espécie de pena específica dessa lei, tá? Que funciona como pena. Não é medida administrativa, igual aquela do Detran, que você fica sem dirigir porque atingiu 20 pontos, não é nada disso, não confundam. Isso é uma pena, é uma sanção penal específica dessa lei, que é a suspensão ou proibição do direito de dirigir, tá? Ó, não confundir com a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo Detran, administrativa, com a pena de suspensão de direito de dirigir, que pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa, tá? O fato de você aplicar a pena de suspensão de direito de dirigir não impede que você seja submetido à pena ainda de multa, restritiva de direitos, privativa de liberdade. Ela pode ser aplicada de forma cumulativa. Aplicada pelo juiz. Professor, quando é aplicada pelo juiz administrativo, evidentemente que não. É uma pena judicial. É uma pena que obedeceu todo o devido processo legal e vem em forma de sanção criminal, tá? Com prazo entre 2 meses e 5 anos, tá? Ou seja, quando você for penalizado com a suspensão do direito de dirigir por um crime de trânsito na sua sentença condenatória, essa pena ela vai ter um prazo mínimo de 2 meses e máximo de 5 anos a ser analisado na dosimetria pelo magistrado que instruiu e sentenciou o processo. Tudo bem? Ó, tem 2 asteriscos e um danger aqui, ó. Presta atenção. Quando eu coloco 2 asteriscos e um danger, é porque eu sinto que é o momento que os caras vão tentar te pegar. Olha, vamos supor que você é condenado por um crime de trânsito a ficar 1 ano sem dirigir e 1 ano preso. Tá? Um exemplo. Aí você fica preso 1 ano, sai e fala, eu quero minha habilitação. Já passou 1 ano eu preso, eu já cumpri a minha pena. Não, senhor, tá? Por expressa força de lei, essa pena aqui, ó, de suspensão do direito de dirigir, ela só se inicia quando termina o cumprimento da pena privativa de liberdade. Porque senão seria uma pena inócua. Porque ninguém preso dirige, não existe carro dentro da cadeia. Tá? Então, para que essa pena não perca a sua eficácia, ela só tem validade, ela só tem prazo de contagem iniciado em caso de cumulação com pena privativa de liberdade, quando a pessoa se coloca em liberdade. Tudo bem? Não caiam nessa, por favor. Não passem vergonha, professor Bruno, tá? Ó, isso aqui é outra coisa, gente, da parte geral que eu separei para vocês, tá? Se vocês forem lendo a lei aí que está do lado, vocês vão ver que tudo isso aqui eu retirei da parte geral das crimes de trânsito, que está disposto certinho no Código Brasileiro de Trânsito. Só que isso aqui é uma questão perigosa. Meus amigos, gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completaço da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completaço, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso no mundo do concurso no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site lá concurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.